Obrigada, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem mesmo? Foi um bem fraco. Mas enfim, estou aqui hoje de novo. Espero que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, porque enfim, faz muito tempo que eu não dou uma palestra aqui e eu tô meio nervosa, acreditem. Mas vamos lá. Hoje eu vou falar sobre os desafios íntimos. Os desafios íntimos nada mais são do que aquelas coisinhas que a gente não consegue trabalhar com tanta facilidade, como o não responder na hora que a gente quer, como os estresses da vida e diversas outras coisas. O livro que eu usei para o estudo, para elaborar essa palestra, foi esse livro aqui, Superando os Desafios Íntimos, que foi psicografado pelo médium Robson Pinheiro, através do espírito Alex Arthur. É um livro muito bom que eu recomendo quem puder ler, é muito, muito bacana mesmo. Ele traz muitos ensinamentos que dá para você aplicar no seu dia a dia e ter aquela melhora substancial na sua vida. Bom, para começar, eu faço uma pergunta. Vocês têm ideia da idade do nosso espírito? Quantos anos a gente tem? O nosso espírito tem. Vocês fazem ideia? Desde que nasce? Mas e as outras vezes que o Senhor nasceu? Porque existem várias e várias reencarnações. E aí? Alguém tem ideia? O livro começa falando disso. Pode passar. Ele comenta sobre a idade sideral do espírito. Através da maturidade espiritual é que a gente consegue ter uma ideia se aquele é um espírito já velho, já experienciado, ou se aquele é um espírito novinho, que não experimentou muitas coisas. Daí o que ele diz? Que a gente também não pode apressar tudo. Não é porque nós estamos aqui hoje que a gente não possa chegar a ser anjo. E também não é porque, vamos dizer, um cachorrinho que está ao nosso lado não pode chegar a ser um ser humano, como nós somos hoje. Daí ele fala que nós começamos a estagiar no reino mineral, antes de sermos homem. Aqui no reino mineral a gente começou a construir a nossa consciência, que ele chama de consciência contínua. Contínua porque ela está em processo de elaboração, de desenvolvimento o tempo inteiro. Ainda hoje isso para sempre. Depois disso, a gente estagiou pelo reino vegetal, onde a gente começou a experimentar quais eram as sensações íntimas. Por exemplo, quando você foi uma folha, pela primeira vez na vida, você sentiu um vento tocando você. E por aí vai. Depois do reino vegetal, a gente começou a estagiar pelo reino animal. Sabe aquela historinha que a gente vê nos livros de que o homem foi macaco? Sim, por que não? Eu acho que eu já fui até um grilo. Então, assim, não duvidem, gente. Não duvidem, porque é aqui que a gente aprende sobre os instintos. Aquele instinto de proteção que você tem, de guardar o filho para que nada de mal aconteça. É o mesmo instinto de proteção que uma mãe leoa tem quando o filho ainda é bebê, para proteger das outras criaturas da selva. A gente aprende ali. E muitos desses instintos a gente carrega até hoje. Daí, a gente sai do reino animal, entre aspas, né? Porque nós ainda somos animais. Mas a gente vai estagiar num outro corpo, o corpo de ser humano. E estagiando como ser humano, a gente aprende a viver em sociedade. A gente cria famílias, a gente cria civilizações, a gente cria uma história. E quantas civilizações já passaram por aqui pela Terra? Já tivemos egípcios, do tempo da Cleópatra, que era aquela ostentação e não existe mais. Já tivemos a civilização de Atlântida, que já foi muito evoluída e a gente nem sabe. Às vezes a gente nem tem ideia. Então, quantas e quantas vezes passamos por aqui para aprender alguma coisa até chegarmos aqui, onde estamos hoje. E continuamos aprendendo. E quantas coisas ainda temos a aprender, não é mesmo? Então, agora que estamos
aprendendo a sermos humanos, a gente precisa de um direcionamento, algo que nos puxe para Deus. E a pessoa que melhor sintetizou isso, e que mesmo tendo passado 2000 anos, a palavra dele ainda permanece, é Jesus. Pode passar mais um. Aqui. Ele nos trouxe a luz da razão. E essa luz da razão fez com que nascesse na gente aquela fé, aquela certeza de que existe um Criador, existe alguém que está vendo o nosso sofrimento e que está nos ajudando quando a gente precisa. Existe alguém que está ali, pronto para dar aquele apoio necessário para a sua vida. Depois que Jesus passou pela terra, as religiões elas se tornaram um pouco mais famosas, digamos assim. Existiam outras religiões antes de Jesus vir, mas hoje o cristianismo ele é o que mais carrega pessoas pelo mundo. A gente tem outras religiões, tem o islamismo, tem tem a Umbanda, tem diversas outras religiões. E o que o espírito Alex Arthur diz é que a religião, a ciência, as artes, a filosofia e todas essas outras manifestações, até mesmo aquelas que são consideradas negativas, elas concorrem para o bem. Elas estão no mundo para ensinar a gente alguma coisa. Se ontem eu fui católica, é porque eu precisei passar por lá para aprender alguma coisa de lá. Se numa vida passada eu fui islâmica, é porque eu precisei passar por lá e andar toda cheia da burca. Se hoje eu sou espírita, é porque é aqui que eu encontro algo mais que eu queira aprender. Então, todas as vezes que você passar por uma religião, é porque ali você tem algo a aprender. Daí ele diz que... Pode deixar. Não tem problema não. Só voltar uma. Do ladinho. Aí. Pronto. E ele diz que a religião é o impulso que eleva a criatura em direção ao seu Criador, que faz a gente ter aquela fé, aquela certeza. E esse impulso é divinamente orientado. Quando você reza, o que é que você sente? Um bem-estar, uma sensação de paz, uma sensação de que você está sendo ouvido. Esse é o impulso para Deus que a gente sente. Essa é a orientação que nos é dada. E existe dentro de cada ser uma chama divina que arde. E às vezes a gente nem se toca. Mas quando a gente passa a despertar essa chama divina, a gente consegue muita coisa. Por exemplo, vamos lá. Quem de vocês já passou por uma aflição do tipo: estou muito, muito, muito doente, não sei se vou ter forças para continuar? Quando você reza com muita fé, você sente que aquela força vem e você dá mais um passo à frente. Há um tempo atrás, eu não sabia se eu estaria aqui. Não fazia ideia. Cheguei a comentar com algumas pessoas do grupo que, enfim, eu achava que não iria mais estar viva por conta de uma bobagem, uma cirurgia que eu tinha que fazer. E, no entanto, deu tudo certo. Tudo certo. Eu rezei, eu pedi a Deus para me dar discernimento, porque eu era espírita, mas eu estava apavorada com a morte, a situação da morte. Não era nem de morrer, era de não estar mais aqui convivendo com os que estão vivos. Depois que você passa por uma situação dessas, você dá mais valor às pessoas que estão do seu lado, às coisas que você vive, e ao mesmo tempo fortalece. Porque se você percebe que tudo se encaminha como deveria ter sido, é porque já estava ali projetado. É porque você tinha que passar por aquilo. Bom, como a gente vai falar de desafios, a gente vai começar citando um mito. E esse mito escolhido pelo Alex Arthur, que é o espírito que
escreveu o livro, é o mito de Adão e Eva. Vocês conhecem a história de Adão e Eva? Relatada na Bíblia. Deus criou Adão, depois viu que Adão estava sozinho, tirou uma costela do Adão e criou a Eva. Daí o tempo passou, Eva viu uma árvore no meio do campo e Deus disse que eles poderiam se alimentar de tudo, menos daquela árvore. Porque se eles se alimentassem do fruto daquela árvore, eles teriam o conhecimento do bem e do mal e seriam expulsos do paraíso. Daí, uma serpente apareceu para Eva e começou a jogar a ladainha. Dizer, vai mulher, come, é bom. Eva foi e comeu, gostou e chamou Adão. E fez com que Adão comesse também, segundo o mito. Daí, o que acontece? Deus volta e começa a perguntar, onde está você, Adão? Onde está você? Por quê? Quando Adão passou a ter o conhecimento do bem e do mal, ele percebeu que ambos estavam nus. E antes disso, eles não tinham esse olhar torto para perceber, olha, tu tá nua. Não tinham. Eles perceberam que estavam nus e correram para se esconder. E Deus chegou perguntando, onde está você, Adão? Onde está você? E cadê Adão? Então, assim, isso, apesar de estar na Bíblia, Alex Arthur é bem enfático quando ele diz que é um mito. E que o mito ele tem uma função bem pungente na vida da gente. Porque ele ensina coisas. Não é exatamente aquilo que está escrito, mas o que está por trás daquilo. Daí ele fala que quando a mulher foi criada, Adão, que era um ser consciente da totalidade, se perdeu, porque foi dividido. Ali ele começou a entrar em conflito e nesse conflito passou-se a ter a ideia de opostos, de dualidade, o bem e o mal. Tô dizendo que as mulheres são más não, viu? Mas é o que tá lá, o bem e o mal. Pode passar, Kátia. Daí o autor fala que essa dualidade que promove a morte da consciência nos despenhadeiros da viciação, impulsiona o pensamento da gente para o remorso e para o sentimento de culpa. Daí nasce tudo que não presta, as cobranças, os conflitos e os reflexos de morte de consciência. E o que é essa morte de consciência? Minha consciência morre quando eu não me coloco no lugar do outro antes de brigar com ele. Minha consciência morre quando eu vejo alguém precisando de ajuda e eu não vou lá ajudar, porque eu estou descansando. Minha consciência morre quando alguém que está do meu lado, no meu dia a dia, está precisando de um carinho e eu não dou. Então, assim, aqui começam os desafios que a gente tem que vencer. Ele também fala que com essa morte de consciência, a gente perde essa visão de totalidade, como já havia falado. Tudo se classifica dentro dos conceitos de opostos e nascem as diferenças. Tu é marrom, tu é azul, tu é homem, tu é mulher, tu é de Marte. Enfim, somos todos irmãos, somos todos seres espirituais milenares. Não deveria haver preconceito, não deveria haver nada de ruim, mas enfim, vamos lá. Ele também diz que a cada passo que o ser dá nessa decisão por um extremo oposto, fica mais forte esse sentido de não unidade e ele se perde. Pode prestar atenção. Se hoje, tá de manhã cedo, eu acordo zangada, eu acordo azeda, chega meio-dia eu já tô podre. Enfim, se todos os dias eu acordo zangada, vai chegar um dia em que eu não vou mais me reconhecer. Eu vou ser só a zanga em pessoa. Então eu me perco nessa dualidade, nesse extremo oposto de mim mesmo. Ele comenta então que essas coisinhas ruins são ilusões e que essas coisinhas ruins elas andam em círculos, que ele chama de Maya. Maya é a grande ilusão de polaridade
onde nossas encarnações se encontram presas nessa roda de bem e de mal. Hoje eu sou boa, amanhã eu sou ruim. Hoje eu sou boa, amanhã eu sou ruim. E você estaciona, porque você fica ali, rodando. Bom, daí eu vou começar a falar de alguns pontos que ele cita no livro, que são um dos maiores desafios que a gente tem. Não vou falar de todos, tá? Mas eu peguei alguns. Qualquer coisa, numa próxima palestra, eu falo de outros desafios também que a gente precisa enfrentar. Mas o primeiro, que eu penso que todo mundo passa por ele, é o estresse. O estresse, pode passar. Ele é causado por quê? Bom, muitas pessoas preocupadas em viver a vida intensamente, elas correm, praticamente. Elas trabalham de manhã e de tarde e de noite para ter um dinheirinho a mais. Elas não têm tempo para a família, elas não têm tempo para fazer uma refeição decente. E nessa correria, elas vão se estressando porque não tem corpo que aguente. Daí o autor fala que essa busca desenfreada pelo dinheiro, pelo sexo desregrado, pelos vícios e o desejo de projeção social acaba por formar um pano de fundo para que o ator da vida possa interpretar um papel infeliz. E é o que acontece. Quantos estressados vocês conhecem que são felizes? Nenhum. Não é? Quantas pessoas que não têm tempo para nada têm alguma alegria quando lhe vê? É muito, muito complicado. Principalmente hoje em dia. E isso se reflete muito na família, que é algo que eu vou falar mais tarde. Daí ele diz que esse estresse dá asa à imaginação e cria uma forma de vida que não corresponde ao natural. Daí fabricam ideias fantasiosas que se estimulam através desse nosso pensamento desorganizado. Pode passar. O estresse causa tensão muscular. Com essa tensão, depois de um bom tempo, você sente dor. A dor causa imobilidade. Você passa a não fazer mais as suas atividades da mesma forma que você fazia. Essa imobilidade traz a fraqueza. A fraqueza provoca uma outra tensão, que é a nervosa. Daí, causa uma baixa atividade funcional. Você acaba se sentindo um inútil. Vem a dificuldade financeira, a depressão e o isolamento. Sua autoestima cai consideravelmente e você volta para o estresse e continua nessa roda contínua. Isso é muito, muito, muito perigoso. O estresse gera problemas patológicos e o caos se estabelece, gera doenças. E você vai adoecer por causa de um estresse? Essa é a grande pergunta. Daí Alex Arthur nos diz que a cura é a terapia do auto-amor. Ele até fala que o homem é convidado a amar a vida se amando. Se eu estou estressada porque a Neuza não entrou ainda, eu vou brigar com ela? Não vou. Eu vou dizer, venha pra cá, meu amor, sente aqui, Andy. Eu não posso me estressar por nada. Então, assim, se em algum momento da sua vida aquela raiva bater, aquela vontade de responder vinha assim na ponta da língua, faça o que o Chico Xavier dizia. Pegue o copinho de água, bote na boca e fique brincando para um lado e para o outro e lembre de como era ser criança. Isso é muito bom, porque rememora coisas boas, coisas alegres, coisas que você nem imagina que poderia quebrar o gelo, mas acaba quebrando. Alex Arthur também diz que, utilizando o método do ser transpessoal, o próprio Cristo apresenta o homem espírito, o homem psíquico, e transfere para dentro de si o campo de atividades que gera a felicidade integral. Vamos para o exemplo. A Kátia pediu para vocês fecharem os olhos e respirarem fundo, no mínimo umas 3 vezes. Quem estava aqui se sentiu melhor? Isso.
É o homem psíquico agindo em você mesmo. Isso é a transferência para dentro de si de um campo de atividade que gera essa felicidade. Se você está muito estressado, feche os olhos, se recolha num lugar, feche os olhos e pense que você está num lugar que você gosta. Eu adoro praia, não sei vocês, mas eu me imagino na beira da praia com aquela onda, aquele barulho, aquele vento tocando em mim. Respiro fundo e passou. Não tem nada que me atinja. E assim a gente vai descobrindo coisas, artifícios que nos ajudam num momento de crise desses. Aqui o que eu acabei de falar, que o homem é convidado a amar a vida amando-se, e nessa descoberta de valores morais a gente se encontra pleno e feliz. Uma outra coisa um outro desafio que a gente às vezes tem que enfrentar é o desafio das máscaras. Às vezes a gente usa máscara e nem sabe. Para você descobrir, basta você parar para pensar nas suas ações. Como você é em casa? Você é do mesmo jeito no trabalho? Você é do mesmo jeito na faculdade? Você é do mesmo jeito aqui na casa espírita? Tem um canal muito legal no YouTube que é de humor espírita, é o canal Amigos da Luz, e tem um vídeo lá hilário que é do eu mesmo e o eu espírito. O eu tá lá querendo se resolver, perguntando para os outros dois eus o que é que vai fazer. O eu mesmo tá brigando, soltando os cachorros, não sei o que, tu nem reza e tu quer falar alguma coisa. E o eu espírita tá lá cantando quanta luz nesse ambiente, achando que tá tudo bem. São duas máscaras. Não é bom você se livrar delas e ser você mesmo? Bom, vamos ver o que o Alex Arthur diz. Máscara vem de persona. Persona quer dizer máscara. E personalidade é um recurso transitório de que o ser se reveste para entrar naquele contexto e se relacionar com as pessoas. Daí, nessa troca de experiência, a pessoa usa máscaras a fim de se esconder, com a ideia, às vezes, de não vou me mostrar muito, senão vou me machucar. Bobagem. Mas, enfim, às vezes elas usam de forma tão convincente que acabam se perdendo também, elas não conhecem mais a si mesmas. Daí ele comenta que chega um momento em que essa necessidade de atuar vai embora. E você passa a ser o espectador de si mesmo. Você passa a se ver, às vezes, em outra pessoa. E você acha ridículo. Ridículo. Isso é um tapa na cara da gente. Quando a gente está até melhor, a gente até pensa, poxa, já fui desse jeito. Caramba, que coisa, como era feio, ainda bem que eu mudei isso. E se você não tiver mudado? Isso é complicado. Bom, daí ele comenta que para você se livrar disso, dessas máscaras, você tem que ter coragem e fé, e é necessário, extremamente necessário, que você tenha firmeza e serenidade. Que você tenha aquilo como propósito realmente. Então ele nos apresenta algumas máscaras. Por exemplo, a máscara do santo, que é aquela pessoa que é perseguida, é torturada, que não faz nada de mal, mas tudo de ruim acontece na vida dela. Isso é uma máscara. Tem uma outra também que é muito famosa, que é a máscara do coitado. Nossa, minha vida é horrível. Eu sou tão coitadinha, me ajuda. Tá até aquele olhinho assim de gatinho. Faz um carinho. É uma máscara. E é uma máscara que acaba com você, te traz energias terríveis. Uma outra máscara muito utilizada é a máscara do medo. Mas enfim, com o tempo todas elas caem. O tempo é o melhor remédio, não é? Daí ele comenta que existem máscaras da solidão, do certinho, que é aquele que quer agradar todo mundo, agradar o professor, do político, da fera. E essa máscara da fera, ela é perigosa. Ela geralmente aparece naquelas pessoas que você menos espera. De repente você pisa no calo delas e elas vêm com tudo. Isso é muito complicado. Daí fica a pergunta:
Onde é que você está no meio de tantas máscaras? Uma coisa que você tem que ter consciência é de que você é único. Não precisa de máscara. Por que que você vai usar uma? É para alguém gostar de você? Pare, analise. Quando você descobrir o motivo de estar usando máscaras, vai ser muito mais fácil de você se livrar dela. Bom, pode passar. Umas 2 vezes. Pode passar. De novo. Muito bem. Mais um. Pode passar mais uma. Vamos para a síndrome de adaptação. Quem é assim? Quem tem coragem de dizer que é assim? Teve uma que riu. Ninguém, né? Tem um monte assim lá em casa. Vamos lá, Kátia. Bom, a síndrome de adaptação, a gente reconhece quando a pessoa é muito aérea. Ela foge muito da realidade. Sabe aquele adolescente que se tranca no quarto para ficar sonhando que é a princesa Kate, que vai casar com o príncipe Williams e ter filhos e tal? Se perde naqueles sonhos ali e perde completamente a noção da realidade. Começa a ter uma ideia deturpada das coisas, das pessoas, e nisso ela vai acarretando diversos outros vícios desse tipo. Isso leva a processos psicopatológicos, isso leva à depressão, isso leva à cardiopatia, isso leva ao câncer. Pode passar, Kátia. Bom, daí ele fala que muitas vezes a obsessão nasce dessa visão distorcida da realidade. Você acaba mexendo com o que não devia. Então é urgente que se faça nascer ali um novo homem, uma nova mulher, alguém que tenha plena consciência de suas atitudes, do que está fazendo, do que está ouvindo e que não fique pondo caraminholas ali na cabeça. A próxima é a fobia. Ela tá mais apressada do que eu. A próxima é a fobia. Bom, no livro ele comenta que a fobia é uma coisa bem séria, porque ela acaba se tornando doença mesmo. Começa com coisas bobas, porque às vezes você imprime na sua tela alguma coisa mal resolvida num passado distante, de uma outra vida. Vamos supor, eu fui morta de um jeito terrível numa vida passada, e por pessoas bem próximas. E quando eu tô aqui nessa vida, já depois de ter passado por tratamentos e tudo mais, eu começo a ter sonhos com isso. Eu começo a ficar paranoica, a ter fobia, a ter medo até das pessoas que estão ali ao meu redor, achando que aquilo vai acontecer de novo. E essa fobia, ela vai crescendo e vai sendo transferida para outras coisas também. Você passa a ter medo, deixa-me ver aqui na minha cola, de morrer, a ter medo de doença, a ter medo de guerra, você tem medo de fracassar profissionalmente, você tem medo de fracassar amorosamente, você adquire a claustrofobia, você acaba tendo medo de amar e medo de ser feliz. Você vai se enclausurando. É como se você criasse uma prisão para você mesmo. E isso é muito, muito, muito complicado. Daí ele fala que a única solução para isso é você ter uma mudança de conduta, uma mudança de comportamento, fazer com que esses seus valores internos, essa sua fé, seja mais rediviva, e você tem que resgatar essa sua consciência a partir da valorização da sua vida. A valorização da sua vida pelo amor. Se você ama, o que mais que você quer? Se você ama, alguém vai te fazer mal, você nem para pensar numa coisa dessas. Porque tudo é amor, tudo é beleza,
tudo é muito bonito para que uma imagem ruim dessa venha aparecer na sua frente. Se você convive com aquela pessoa a sua vida inteira, você nunca viu ela lhe fazer mal e você acha que ela vai fazer assim, do nada? Onde está a confiança, onde está o seu amor por ela? Então, assim, são coisinhas que você vai trabalhando aos pouquinhos e vai conseguindo superar. Tem um caso, pode passar, Kátia. Tem um caso de um filme que eu não sei se vocês já assistiram, que é o V de Vingança. É o caso de uma moça chamada Eve Hammond. Essa moça, ela, quando criança, viu o irmão dela morrer e os pais serem levados de casa por uma ditadura opressora com sacos pretos na cabeça. Ela sabia que eles iriam ser mortos, fuzilados. Então ela cresceu com aquele medo. E um dia ela encontrou o ser mascarado e disse: Vê, eu quero deixar de ter medo. Se você puder, me ajude. O que ele fez? Método Dona Conceição. Botou ela para enfrentar o maior medo dela. Ele criou uma cela na própria casa dele, colocou o saco preto na cabeça dela, colocou ela lá enclausurada como se ela estivesse passando por tudo que os pais dela passaram. E ali ela tinha duas opções: ou ficar morrendo naquele medo, se consumindo, ou encontrar um sentido para a vida dela e deixar de ter medo. Quando ela deixou de ter medo, ela começou a ver as coisas mais claramente. E a primeira coisa que ela viu era que o soldado que ficava na porta do quarto dela era um boneco. Para ver como a gente cria coisas com a nossa mente. E aquelas coisas acabam apavorando a gente. Oi. Síndrome do pânico. É uma boa pergunta. Eu vou pesquisar e lhe digo. Porque pode ser sim que existam diferenças. Eu creio, não tenho certeza, eu creio que a síndrome do pânico é um pouquinho mais complicada do que a fobia social. Porque eu penso que a fobia social ela se dá quando você sai, está no meio de muita gente. E na síndrome do pânico você pode entrar em crise estando sozinho. Pois é, pessoas que têm fobia, é imprescindível que elas tenham um tratamento psicológico junto com um tratamento espiritual. Porque isso vai fortalecer nelas a ideia de que elas não precisam ter medo, de que tudo vai ficar bem. Então é muito interessante que se procure fazer uma desobsessão, um tratamento na casa espírita. Isso vai ajudar muito, muito mesmo. Tá bom? Vamos lá, Kátia? Bom, aqui uma frase bem bacana. A paz nada mais é do que um estado de consciência. Então, aquele caso, a da ponta da língua, quando a raiva vier, pense em alguma coisa que te traga paz, que imediatamente tudo de ruim vai embora e você muda. A próxima é as crises nervosas. Meu pai tem muito mesmo. Meu pai é o nervosismo em pessoa. E não é por mal, sabe? Mas é vício. E ele, graças a Deus, está melhorando muito, porque ele está aprendendo a rezar todo dia. E isso acalma o espírito da pessoa. Então, vamos lá ver o que ele nos diz. Bom, ele diz que o cérebro não resiste e perde fosfato. Isso vai enfraquecendo a nossa resistência. A gente vai começando a ficar doente. As crises nervosas também vêm porque denotam influências espirituais negativas. Se eu tenho lapsos de raiva, qual é o tipo de espírito que vai ficar perto de mim? Espíritos que têm aqueles lapsos de raiva também. A gente atrai semelhantes. Então, essas influências espirituais negativas, elas vão se tornar processos obsessivos, vão se ligar a mim e vão fazer com que a minha vida fique um furdunço. Por isso que é muito complicado. Daí ele diz que
a gente tem que procurar o que dá tranquilidade íntima pra gente. Como, por exemplo, uma leitura sadia, ler um evangelho, um lazer agradável. Vai passear com a família, vai no zoo botânico da vida, num parque, numa praça. E você tem que ter aquele comprometimento no bem, porque toda caridade que você faz acaba voltando para você como uma energia boa, como um favor que você precisa, como tudo de bênção que possa existir nessa vida. Daí ele fala que se a gente mudar o hábito, novamente, se a gente mudar a conduta e o pensamento, a gente vai estar contribuindo para que essa paz interior seja estabelecida na gente. Isso é o que a gente chama de reforma íntima e que é tão falado aqui no Centro Espírita. Você está praticando a sua reforma íntima? Praticar é você mudar o pensamento, pensar no bem o tempo todo. É você fazer o bem e fazer com que aquilo se torne hábito. Não é fazer uma vez, não, é todo santo dia. O próximo complexo é o complexo de culpa. Esse também é bem complicado porque tá alastrado aí pelo mundo. Eu tenho uma amiga que tem esse complexo e é muito complicado lidar com ela porque às vezes se eu tô no aniversário com ela espocar um balão, ela vai passar a noite inteira se sentindo mal porque espocou o balão alheio. E é muito complicado você lidar com alguém assim. Ela acaba afastando as pessoas dela. E às vezes ela não percebe. Depois de muitas e muitas conversas, ela tem até melhorado. Enfim, vamos passar aí pra gente ver o que ele diz. Bom, o Alex Arthur fala que muitas vezes após essas situações difíceis vividas com parentes, amigos ou por falta de conhecimento espiritual, que isso pesa muito, a pessoa acaba desenvolvendo esse sentimento negativo de culpa. E esse negativismo dela, ela acaba transparecendo em tudo na vida dela. Ela acha que nada vai dar certo, ela acha que ela nunca tá bonita, ela acha que ninguém vai olhar pra ela. Então, assim, é muito complicado, porque é como eu disse no começo, esses complexos, esses desafios, um vai puxando o outro. E se você não tiver cuidado com você mesmo para mandar eles embora, daqui a pouco você tá com um monte e não sabe nem o que faz. Ele fala também que é uma característica de mundos inferiores que ameaça seriamente o progresso do ser. Isso porque, se eu tenho culpa, é a mesma coisa da fobia. Eu me enclausuro. Eu fico ali presa, inerte, sem fazer nada. E se eu não tenho coragem nem de rezar para pedir a Deus para me ajudar, o que vai ser de mim? Então, muito cuidado com o sentimento de culpa. Se você fez alguma coisa errada, se você acha que fez alguma coisa errada e tem alguma coisa assim com aquela pessoa, vá lá e peça desculpas. Se você não tiver coragem de ir, antes de dormir, reze e chame. Fulano, eu tô te chamando aqui em espírito, me perdoa pelo que eu fiz, eu não fiz por mal não. Porque o corpo dela pode até não escutar, mas o espírito dela vai saber que você pediu desculpa. Isso já aconteceu comigo, até contei outro dia no Centro Espírita que eu briguei com um amigo do meu antigo trabalho. E foi engraçado porque a gente ficou muito zangado um com o outro na hora. E aí ambos foram pra casa e antes de dormir eu não conseguia dormir, eu tava assim com aquela culpa horrível. Aí eu fechei os olhos, comecei a rezar e chamei fulano, eu te peço desculpa, olha, eu não quis dizer aquilo não, eu não quis fazer aquilo, não sei o que. E isso passou. Quando foi no outro dia, a gente sempre tinha uma reuniãozinha antes de começar o trabalho e na hora que ele entrou, que ele olhou pra mim, ele fez assim, a gente se abraçou e é como se nada tivesse acontecido. Não existia mais aquela culpa, porque isso foi quebrado com toda aquela oração, com aquele pedido fervoroso de perdão. Então, se você sente culpa, perdoe a si mesmo e depois peça perdão ao outro. Vamos lá. O Chico Xavier diz que a culpa, ela nos paralisa, ela é como uma imensa
pedra que a gente está levando para cima do morro. A gente não consegue nem subir o morro. Então, se você quer evoluir, largue a culpa de mão mesmo. Daí o Alex Arthur fala que a valorização da própria vida e das experiências atuais vividas influencia poderosamente para que a gente descubra esse equilíbrio interior. É o evangelho entrando em ação. Se eu valorizo aquela minha amizade, é lógico que eu vou pedir desculpas, não é? E aí, não tem lá no evangelho que é pra gente se desculpar antes de rezar? É o evangelho entrando em ação. Complexo de inferioridade. Já estive aí. Passou. Esse muita gente tem. Mostra a próxima foto, Kátia. Quero ver quem se identifica. Olha aí. Aqui ele diz que esses complexos vêm de um passado bem remoto. E ele diz que num passado, numa vida passada, a criatura faliu desastrosamente em algum âmbito de sua vida, seja no campo social, profissional ou amoroso, e essas experiências ficaram tão arraigadas na mente dela que ela trouxe para essa vida. Então ela sempre está se sentindo menor que o outro. Eu digo que já passei por isso porque na minha adolescência eu era magricela, do dentão assim pra fora. E eu olhava para as minhas amigas lindas de morrer, eu ficava, derrota, como diz a Neuza. Mas isso passa, isso realmente passa. Por exemplo, as meninas que se sentem gordinhas, façam como eu, vão numa loja plus size e comprem um vestido bacana. Vocês sempre vão encontrar algo legal lá para se sentir bonita e tudo mais. Não adianta, você não pode achar que você é aquele grãozinho, aquela coisinha de nada insignificante. Porque tudo nesse mundo tem um sentido, tem um porquê e tudo tem uma importância para a evolução do homem, para a evolução da humanidade, para a sua própria evolução. Bom, ele fala que aqui, esse nosso mundo interno é povoado de sombras do passado, que ficam ameaçando a gente, como a calvície, a velhice, a situação social, ai, como eu sou pobre, e outras pequenas coisas que vão criando complexos de inferioridade. Então a gente realmente tem que tomar muito cuidado com isso e ter certeza de que, poxa, eu sou amada, não sou? Eu tenho uma família bacana, eu tenho um trabalho bacana, o que é mais que eu quero? Vou evoluir espiritualmente, que é o que falta. Mas vamos lá. A próxima é a mania de perseguição, que isso eu percebo que muita gente tem também. Principalmente quando você trabalha em grandes empresas. Não sei se vocês percebem isso. E às vezes, justamente, chegou no ponto. Antigamente os homens trabalhavam e as mulheres ficavam em casa. Eu não sei se existia essa mania de perseguição como hoje. Mas hoje que a mulher também trabalha e ela vê como é a coisa no trabalho, ela fica imaginando que o cara tá lá e que tem um monte dando em cima do marido dela. Isso acontece, isso é mania de perseguição também. Mas uma das maiores é aquela em que você acha que tudo que acontece na sua vida é porque o espírito obsessor está no seu pé. E às vezes o pobre do obsessor nem chegou perto ainda, é você mesmo que está se destruindo sozinho. Então, é mais uma coisa para a gente ter cuidado. O Alex Arthur diz que todos estão constantemente contra essa pessoa e que ela sofre uma espécie de fascinação, que é um processo de obsessão em estágio grave, que foi dito até por Allan Kardec. E ele diz que nesse processo o indivíduo perde a alegria de viver. Ele fica o tempo todo ali alerta, achando que estão armando alguma coisa contra ele. Daí ele fala que a amargura e o pessimismo invadem a mente dessa criatura. E aí dá aquela coisa, aquela belezura. Bom, o Alex Arthur ele é bem enfático quando ele diz que o tratamento ele é bem longo para esses casos. Por quê? Precisa de passe, precisa de fluidoterapia,
precisa de desobsessão e principalmente evangelização do indivíduo. Porque se ele não tiver contato com todos aqueles ensinamentos que estão no Evangelho, ele não vai se fortalecer mentalmente, principalmente espiritualmente. Daí ele diz que tudo isso é um tratamento terapêutico que pode fazer com que esses complexos deixem de existir. Mas ainda assim, o mais importante, a pessoa tem que se ocupar. Porque se ela faz algum trabalho, ela se sente útil. E quando ela se sente útil, ela não vai mais ter aquela ideia de que estão fazendo alguma coisa contra mim. Porque ela está ali trabalhando e ela não tem motivo. Ninguém tem motivo para fazer aquilo ali. Ela vai se fortalecendo aos poucos. Então, assim, ele acaba concluindo dizendo que somente o tempo aliado à perseverança em se cuidar e à vontade de melhorar vai fazer com que a pessoa realmente se recupere disso. Agora, o último, já está quase na nossa hora, e o que eu considero mais importante, os desequilíbrios familiares. Como eu falei lá no começo, a gente vive uma loucura atualmente, onde os pais não têm mais tempo para tomar um café da manhã decente com o filho, ou voltar para casa para almoçar. A gente deixa os nossos filhos com outras pessoas que às vezes não têm aquele mesmo amor que a gente tem por eles e que não cuida direito, às vezes ensina até coisas que não devia. A gente se distancia do próprio esposo ou da própria esposa por bobagens, por ilusões, pelo Maia. Porque está trabalhando demais, não trabalhei muito, então cheguei cansado em casa, só quero dormir, eu não vou te dar atenção. Porque eu tenho um vício de sexo desregrado e eu prefiro procurar uma pessoa fora do que fazer aqui contigo. Quer dizer, são diversos e diversos motivos que provocam esse desequilíbrio familiar. E o que a gente vê hoje? Famílias desestruturadas, filhos que não são mais tão fortes e conscientes quando chegam na adolescência, filhos que acabam fazendo coisas que não deviam, procuram drogas para afogar as mágoas, procuram bebidas, tentam cometer suicídio. E isso tudo começa bem aqui, nos desequilíbrios familiares. Pode passar, Kátia. Bom, aí tudo o que eu falei, né? O tempo se acaba e os integrantes, cada um vai para o lado, procurar o que fazer e esquecem que esse momento que eles têm junto, na verdade, é uma oportunidade de convivência sadia, de diálogo enobrecedor. É o momento em que o filho vai olhar para o pai e perguntar: e aí, pai, o que tu fez hoje? E o pai vai dizer: bom, ele fala que também tem os desequilíbrios morais como apego, violência, traições, drogas e sexualidade descontrolada, e que a angústia de muitos pais e mães acabam por influenciar a vida dos filhos, porque muitas vezes eles se projetam nos filhos. Eles não deixam os filhos viverem e se encontrarem. Eles já, desde cedo, tu vai ser médica, pega isso daqui e vai estudar. Não para nem para perceber se aquilo ali é o que a criança realmente vai querer quando estiver grande. A gente não tem mais essa paciência para lidar com o outro, já quer botar ele na reta, né? Daí ele fala que a criança violentada de hoje é o agressor de amanhã. E aqui a gente vê mais um modelo do círculo vicioso, né? A criança de hoje vai crescendo e da mesma forma que ela foi violentada, ela violenta amanhã. Para ver como todos os vícios, eles ficam ali, gerando. Nem todas, nem todas. Mas enfim, existe a força do exemplo, que é muito grande. Rolou no Facebook um tempo, não sei se muitos daqui viram, uma tabelinha que um pai fez pro filho, né? Dizendo que aos 2 anos ele já tem idade para fazer isso e aquilo. Aos 4 anos ele já pode lavar um prato e não sei o quê. Pequenas coisinhas que em casa, principalmente
o povo de lá de Teresina, não digo nem os daqui de Altos não, que os daqui de Altos com certeza aprendem cedo, mas o povo de lá de Teresina, eu mesmo fui aprender a lavar prato lá na casa da Dona Conceição. Em casa eu não fazia. E isso é triste, é ridículo dizer isso, mas é a verdade. Então, assim, às vezes a gente não cria o filho para o mundo. Ele é um bibelozinho. Então, a gente tem que dar esse exemplo e forçar ele a fazer, porque a gente cria realmente os filhos para o mundo. Bom, aí ele pede que você não deixe que as experiências da tua vida aconteçam sem a tua participação. Porque se isolar desses acontecimentos é se fechar num casulo que não traz felicidade a ninguém e nem te isenta das responsabilidades. Porque se você cria um filho errado, mais tarde você vai pagar por isso. Bom, e aí o que a gente tem que lembrar? De ser consciente. Sempre. Essa é a grande chave. Ele comenta que a gente tem que realizar essa transformação radical, mas porém segura. Então, se você for mudar, se a carapuça tiver servido, comece a mudar aos pouquinhos, porque toda mudança, quando ela é lenta e gradativa, ela funciona. Se você mudar amanhã, e amanhã, por exemplo, você não mentir, mas depois de amanhã você começa a mentir de novo, você já entra naquele círculozinho e fica zambetando. Então, comece a mudar aos pouquinhos que você consegue. E amando e servindo, o homem aprende a se localizar nesse mundo em que vive. Então, o Alex Arthur diz que a terapia espírita e evangélica é essa reformulação interior, de trabalho digno, de vivência profunda da caridade e da felicidade de servir. Desde já, muito obrigada pela atenção. Qualquer coisa, estamos aí.